A situação das colônias inglesas. A colonização efetiva da América do Norte começou no século XVII, quando a Europa passava por um período de agitação social resultante da Reforma Protestante. A colonização dessa região foi feita por grupos protestantes que buscavam novos lugares para praticar livremente sua religião. Os primeiros colonos se estabeleceram a partir de 1620 na costa leste da América do Norte, formando comunidades que se dedicavam à manufatura, pecuária e pequena lavoura. O trabalho era executado pelo próprio colono e sua família, não havendo latifúndio e escravidão. Alguns colonos que vinham da Inglaterra se estabeleciam nas terras dos grandes proprietários do sul da América do Norte, onde trabalhavam em troca de comida até que sua passagem e estadia, adiantados pelo fazendeiro, estivessem pagas. Era servidão temporária. Após saldar suas dívidas, o trabalhador partia em direção ao oeste, para conseguir sua própria terra. Esse tipo de colônia não interessava a Inglaterra, que buscava colônias ricas em produtos primários, que seriam vendidos a bom preço na Europa. Tais produtos só eram encontrados no sul da América do Norte, onde havia grandes plantações de algodão, necessário às manufaturas inglesas, com utilização do trabalho escravo. Os atritos entre a metrópole e a colônia. Durante o século XVIII, as relações entre as colônias do norte e a metrópole tornaram-se mais tensas. Os colonos norte-americanos disputavam com os comerciantes ingleses o comércio de escravos, as pilhagens aos navios espanhóis e a produção de manufaturados. A Revolução Industrial em curso na Inglaterra exigia que tal concorrência fosse eliminada para bem dos lucros da burguesia inglesa. Para isso, o governo inglês tomou algumas medidas. Em 1733, o parlamento inglês aprovou a Lei do Melado, que taxava pesadamente a importação de açúcar e melado pelas colônias, prejudicando a fabricação do rum, um dos principais produtos do comércio triangular. Em 1750, uma lei proibiu a produção de ferro nas colônias. Em 1754, outra lei proibia a fabricação de tecidos. Entretanto, essas leis não puseram fim às manufaturas da colônia. O melado era contrabandeado para o norte e o rum continuava a ser fabricado clandestinamente. Mesmo assim, essas leis atrapalhavam o desenvolvimento da indústria colonial. A Guerra dos 7 Anos. O crescimento da população nas colônias inglesas exigia uma correspondente expansão territorial, impedida pelos colonos franceses que controlavam a região situada além dos Apalaches. Com a Guerra dos 7 Anos, envolvendo a França e a Inglaterra, a tensão entre os colonos franceses e ingleses aumentou. Em 1758, as colônias inglesas declararam guerra às colônias francesas. Os colonos ingleses eram auxiliados pelos soldados britânicos e os colonos franceses contavam com o apoio de algumas tribos indígenas temerosas de perder suas terras para os ingleses. Em 1763, a França se rendeu à Inglaterra, pondo fim à guerra, inclusive nas colônias, e a Inglaterra anexou as suas colônias na América, o Canadá e as terras que iam dos Apalaches ao Mississippi. Os colonos finalmente tinham a terra e poderiam avançar para o oeste, mas a Inglaterra pretendia ela mesma colonizar as terras recém-conquistadas e proibiu a incursão de colonos nos novos territórios. Essa medida causou profunda revolta em todas as colônias. Os primeiros passos para a independência. Para cobrir os gastos provocados pela guerra, a Inglaterra adotou uma política de arroxo fiscal em suas colônias. Em 1763,
Impostos sobre o chumbo, o vidro e o chá impediam o estabelecimento de novas indústrias. Em 1764, a Lei do Açúcar impunha uma severa vigilância para evitar o contrabando de melado. Nova lei em 1765 exigia que todo papel impresso na colônia fosse marcado com um selo real, pagando uma taxa para o governo inglês, chamada de Lei do Selo. Tais medidas pretendiam, além de arrecadar fundos para a coroa, quebrar a concorrência que o comércio e a manufatura das colônias faziam em Inglaterra. Assim, a Inglaterra concedeu o monopólio do comércio do chá para as colônias a uma firma inglesa, a Companhia das Índias Ocidentais. Em março de 1770, uma manifestação contra os novos impostos da cidade de Boston foi duramente reprimida pela Guarda Real Inglesa e 5 pessoas foram assassinadas. No dia seguinte, em todas as colônias, circulava um panfleto com o título O Massacre de Boston. Em 1773, um navio da Companhia das Índias Ocidentais carregado de chá foi assaltado no porto de Boston por um grupo de colonos vestidos de índios e o chá foi jogado no mar. Incidentes desse tipo se repetiam em várias cidades. Nesse clima de agitação social, alguns intelectuais de pensamento liberal, inspirados pelas novas ideias do iluminismo, defendiam a independência das colônias, entre os quais destacavam-se Thomas Jefferson, Samuel Adams, Richard Lee, Benjamin Franklin e outros. Essa ideia uniu todas as colônias inglesas que, em 1774, organizaram em Filadélfia o primeiro Congresso Continental. Nesse congresso foi aprovada a Declaração de Direitos e decidiu-se suspender o comércio com a Inglaterra. Logo depois ocorreram os primeiros choques armados entre as milícias americanas e as tropas reais em Lexington, no dia 10 de abril de 1775. Novos choques ocorreram em Concord e em Bunker Hill. Os ingleses perderam cerca de 1000 soldados. Foi um duro golpe para a potência colonialista.